Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal da nossa série sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Estamos no ponto 2, profecias sobre o anticristo, perseguição e apostasia. Já vimos nos vídeos anteriores as explicações dessas passagens e também de outras, né? Tudo isso aqui também já foi abordado. Eu aconselho você a ver os vídeos anteriores dessa playlist gigantesca, escatológica, para você compreender todos os sinais do tempo do fim e da volta do Messias. E agora, nós vamos, então, ler Daniel 7. Aqui, pessoal, tem muita coisa sobre especificamente o anticristo. Então, papel e caneta na mão, vamos lá para Daniel 7. Ali está falando já que é para começar do verso 8, mas na verdade, que eu coloquei, né? Só que na verdade, vamos pegar um contexto, vamos ler rapidamente até o verso 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou em suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em 2 pés como o homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados da boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe dizia: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Os 3 primeiros animais referem-se a reis, e reinos, na verdade, também, né? Reinos e reis, que surgiram já na história. Ele vai falar agora que o 4º animal é uma outra coisa. Esse 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja, aqui é literalmente uma alusão ao reino romano, ao reinado romano que já passou, e as questões dos 10 chifres remete a Apocalipse 13. O reinado do anticristo futuro, a besta que sobe do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E agora começa a falar especificamente do anticristo. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, ou seja, outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui está o anticristo escatológico. Veja, meu irmão, Daniel, milênios atrás, quando escreveu isso aqui, já estava tendo as revelações do anticristo escatológico, que é recém agora vai ser manifestado nos nossos tempos. Daniel observou os chifres no sonho. Eis que entre eles, entre os chifres, entre os 10 chifres, apareceu mais um. Subiu outro chifre pequeno. Esse pequeno chifre, para você ver, meu irmão, o que uma coisa pequena pode causar de estrago. Um pequeno chifre subiu no meio de 3, e esses 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O que significa isso? Primeiro ponto. Chifre, o que é aqui em linguagem profética? Reis, presidentes. É isso que significa. Quando o pequeno chifre, que é o anticristo... Pequeno chifre significa o quê? Pequena autoridade. O anticristo vai começar como pequena autoridade, mas ele vai se sobressair. Quando ele se manifestar, ele vai crescer e vai derrubar 3
presidentes, 3 reis do nosso tempo. Por isso que existem países hoje que não concordam, que não vão concordar com o reinado do anticristo. Vai vir, vai fazer guerra. Desde o momento que o anticristo aparecer, essa série aqui, pessoal, entender sinais sobre o fim dos tempos e da volta do Messias. Então, um sinal, o anticristo vai aparecer. Estamos nesse ponto agora. Características desse anticristo. Vai começar pequeno, mas vai sobressair, vai ter grande notoriedade, ao ponto de fazer guerra e derrubar 3 presidentes. Características. Está aqui. E eis que neste chifre havia olhos, claro, porque ele é uma pessoa. Olhos como os de homem, porque ele é uma pessoa, o anticristo. E uma boca que falava com insolência. Ele vai blasfemar contra o Criador, ele vai perseguir a igreja, vai falar horrores, vai destilar ódio de tudo que é jeito. E vai ter grande autoridade, tá? No futuro. Então, marca do anticristo. Ele vai fazer guerra contra 3 presidentes do mundo, vai derrubá-los, inclusive, e ele vai ter muita insolência, blasfêmia, ele vai falar com arrogância, ele vai ter uma boca que vai ser ouvida no mundo inteiro, e vai falar de uma forma bem contundente, arrogante, insolente. Tá? Marcas do anticristo. Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Aqui está numa descrição, nessa visão de Daniel, do Criador. Né? O ancião de dias é o Criador. Eu não vou me ater a isso aqui, porque é outro tema. Mas eu só vou ler rapidamente, vou te dar uma explicação básica para você entender, porque essa playlist é sobre sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Mas isso aqui faz parte também. Então eu vou ler, mas vou te dar uma explicação, mas não tão profunda, tá? Poderia, mas é que vai demandar muito tempo. Tem muitas coisas para a gente fazer. Eu ainda tenho que explicar inteiro o livro do Apocalipse. Tá? Então, teve uma visão aqui. Ele viu o trono do Criador, eram como chamas de fogo, pessoal. Olha só, rodas. Nossa, é muito interessante isso aqui. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Imagina um rio de fogo, é muito poder do Criador. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Veja, Daniel está tendo uma visão do dia do julgamento final. Está aqui em Apocalipse 20, verso 12, a referência. Mesma coisa, tá? 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quem vai fazer isso? É o Messias, que vai matar o anticristo quando ele voltar, Apocalipse 19. E aqui está dizendo mais característica do anticristo, esse chifre, que é o anticristo, tá, pessoal? Entenda que esse chifre pequeno é o anticristo. Porque chifre simboliza autoridade, poder, né, na Terra. Tá? Assim como um animal tem chifre, pega um touro, tem chifre. Cara, um touro com aquele chifre faz um estrago, hein? É o poder do touro. Tira o chifre do touro, ele vai ter só a cabeça para cabecear. Também tem força, mas nem tanto, né? Então o chifre é mais violento. É isso que significa, tá? Então o animal foi morto, Messias vai matar ele em Apocalipse 19, e o seu corpo foi animal, que também se refere não só, na verdade, ao anticristo, mas animal aqui é o quarto animal, quarto reino, animal é reino, e o chifre é a autoridade, é o anticristo. Então o chifre está no reino, tá ligado? Por isso que o animal foi morto. Vai acabar com o sistema bestial também, o Messias quando vier. Isso é só no final da tribulação, tá? O corpo foi entregue para ser queimado, ou seja, vai ser todo destruído. Aí cumpre-se lá Pedro, né? Os elementos ardentes se desfarão na terra. E também a grande pedra que vai ser lançada na terra vai acabar com tudo. O fogo que vai cair do céu. Por isso que o corpo foi queimado, tá? Vai ser destruído na terra mesmo.
Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, os outros animais. Te falei que os animais lá iniciais eram uma alusão aos reinos que já passaram. Entretanto, esses reinos que já passaram, as terras deles continuam aqui, na mesma terra, inclusive, no mesmo mundo que você vive, neste reino aqui. No momento do reinado do anticristo, esses reinos todos vão se juntar. Por isso que ele fala aqui, que quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, tirou o domínio soberano deles. Eles vão agora entregar a besta. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo, ou seja, durante o reinado do anticristo final, tá? Que é o período tribulacional que nós vamos iniciar. Ok? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Volta do Messias, filho do homem é o Messias, ancião de dias é o Criador. O Messias chegando-se ao Criador. Vinha com as nuvens, mesma coisa que nós lemos no início dessa playlist, lá em Mateus 24, eis que vem com as nuvens, ele vem nas nuvens. Também está em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Olha que corroboração interessante. Daniel fala, vinha com as nuvens do céu, o Messias. Daniel, isso aqui foi escrito, se eu não me engano, 500 e pouco, alguém me corrige, 500 e pouco, 600 anos antes do Messias, mais ou menos, né? Porque Isaías foi 722, mais ou menos. Aqui estava... se eu não me engano, é mais ou menos isso, tá? 500, 600 antes do Messias, essa visão aqui. É por aí. Então, há milênios atrás. Aí vem o Apocalipse 1:7, escrito há mais ou menos 95 depois do Messias. Muito tempo depois. Falando a mesma coisa. Então, cara, pessoas diferentes, localidades diferentes, tempos diferentes, escrevendo as mesmas coisas. É inspiração divina, meu irmão. Creia, tá? Vamos lá. 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Aqui já está falando do reinado do Messias. Quando ele voltar, vai estabelecer o reino dele. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Meu irmão, aqui já está relatando visões da volta do Messias, o reinado do Messias pós-anticristo. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. E lembrando, pessoal, que a palavra aqui, animal, ela significa rei ou reino, porque todo rei tem um reino, então está ligado, tá? Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. E parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Apocalipse 13:7 vai dizer exatamente a mesma coisa. Veja que este chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos. Quem são os santos? A igreja, judeus e cristãos. Judeus messiânicos e cristãos. E vai prevalecer contra eles. O anticristo vai perseguir a igreja. O anticristo vai matar cristãos. O anticristo vai perseguir a todos nós. Verso 22. Até que veio o ancião de dias, que é o Criador, e fez justiça aos santos do Altíssimo. Justiça por quê? Porque a igreja vai ser assassinada. Tá, a grande maioria.
pelo anticristo, agora nesse tempo aqui do fim. A questão do ancião de dias é só no final, tá, da tribulação que vai fazer justiça. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino, ou seja, depois de toda a tribulação, que vai ser terrível, vai vir a herança, vai vir a Nova Jerusalém. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Veja como antes foi dito, rei, os animais são reis, mas agora no verso 20 vai dizer, o quarto animal será um reino na terra. Por isso que em linguagem profética esse animal é rei ou reino. Como eu falei antes, o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Aqui tem uma alusão ao Império Romano, que já foi terrível, e não só isso, mas também ao futuro reinado do Anticristo, que já estamos vendo se formar aqui. 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, como eu falei no início. Reis, linguagem bíblica antiga, hoje presidentes. Que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Veja. Esses presidentes é desse quarto animal. É a mesma alusão à estátua de Nabucodonosor. Os 10 dedos de barro misturado com ferro. São 10 presidentes. E 10 reinos também, tá? Sub-reinos, que estão dentro do mesmo reino gigantesco, que é o do Anticristo. Então, os 10 chifres, que são exatamente os mesmos 10 chifres de Apocalipse 13, a ligação aqui entre Daniel e Apocalipse 13 é gigantesca. Então os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino do Anticristo, reinado da besta. E depois deles se levantará outro, que é o pequeno chifre, o Anticristo. Tem 10 presidentes hoje. Como assim? Rômulo, tem muito mais do que 10 presidentes. Calma, eles estão formando o reinado para esses 10 terem o mesmo intento. Hoje, estão formando nesse exato momento. Quando esses 10 já tiverem formados, presidentes atuais, hoje, estamos falando hoje, tá, pessoal? Hoje, você está vendo as profecias de Daniel e Apocalipse se cumprindo hoje, entenda isso. Vai vir um pequeno chifre, pequenininho, que vai ser colocado ali de propósito para ele ser o governante de tudo isso, o general supremo. E esse é o anticristo. Se levantará outro chifre, outro chifre, tá? O qual será diferente dos primeiros. Primeiros quem? Os primeiros 10 chifres, 10 presidentes, 10 reis. Ele abaterá 3 reis, 3 presidentes. Como eu falei no início, quando ele vier, ele vai fazer guerra contra países que não vão se submeter a ele. E ele vai derrubar. Tá? 3. Eu tenho as minhas conjecturas. Eu ainda não sei exatamente, cara. Só vamos realmente saber quando acontecer. Mas eu já sei que, por exemplo, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não vai aceitar nada disso aí. Pode ser que um desses 3 chifres seja ele, tá? Que vai cair. Outros aí, talvez algum islâmico, ou algum outro aí, talvez ele vai fazer guerra e vai derrubar, tá? Quem não concordar com o anticristo, ele vai derrubar, vai mandar matar. Vai ser uma ditadura terrível. 25. Outra característica do anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Só até aqui, por enquanto. Veja, características do anticristo. Ele vai blasfemar contra o Altíssimo, vai dizer que ele não é o verdadeiro, vai dizer que outra coisa é verdadeira, vai dizer que ele mesmo é verdadeiro, vai dizer que a imagem dele é verdadeira, vai dizer que a imagem dele tem que ser adorada, está lá em Apocalipse 13. Esse magoará aqui os santos do Altíssimo significa que vai perseguir, vai odiar, vai também caluniar, vai difamar a igreja e os judeus messiânicos. Ele vai matar a igreja.
e cuidará em mudar os tempos e a lei. Como assim mudar os tempos? Vai mudar o relógio? Não. A época. Vai mudar como o mundo ruma. O sistema. E a lei. A lei. Ele vai criar leis para prejudicar muitas pessoas e beneficiar ele. Terríveis. Você já deve imaginar o que é. Os santos, a igreja e os judeus messiânicos, lhes serão entregues nas mãos. Vai ser dada autoridade para ele matar a igreja. Por quanto tempo? Por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Você tem que entender que em linguagem profética se refere a 1 ano mais 2 anos e mais meio ano. Ou seja, 3 anos e meio. 42 meses. Os mesmos 42 meses de Apocalipse. Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tribunal aqui do Messias. Fim da tribulação. Vai acabar com o reinado do anticristo. Para destruir e o consumir até o fim. Tá? No final, o Messias e o Criador vão vencer. Mas até lá, muita coisa ruim ainda vai acontecer. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui é no reinado milenar e depois na Nova Jerusalém. Verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Daniel teve uma visão muito forte, muito contundente, a respeito do tempo do fim. E hoje nós podemos entender. Olha que coisa impressionante, né? O próximo vídeo vai ser sobre Daniel 8, 23 a 25, e depois Daniel 9, 26 e 27, depois Daniel 11, 31 a 45 e Daniel 12, 1 a 13. Só que será só no próximo vídeo. Agora eu preciso dar recados muito importantes para você. 2 recados importantes. Está aí chegando, pessoal, um dia interessante em que, como muitos sabem aqui, eu não posso falar tudo no YouTube. Veja, temos que cuidar as palavras aqui. O anticristo vai fazer muito mais coisa. Eu até dei algumas pinceladas nos vídeos primeiros aí, sobre Lucas 21, principalmente. Só que não se pode falar aqui com todas as palavras. Para isso, eu criei uma plataforma privada e estarei liberando acesso a todos os meus mais de 1.200 vídeos que você pode ter acesso aqui no dia 23 até o dia 30 de novembro. Então, a oportunidade para você ter acesso a todo esse conteúdo vai estar aí a partir do dia 23 de novembro, tá? Estarei liberando o link nas minhas redes sociais, no Telegram, Rômulo Marasquim, no Instagram, Rômulo Marasquim, no YouTube, Rômulo Marasquim, e também aqui no YouTube, Firmeza da Verdade. Então, se você tem interesse a ter todo esse conteúdo importantíssimo de coisas que não se pode falar livremente aqui no YouTube, fique ligado nas minhas redes para você receber o link de acesso. Ok? E também, antes da gente finalizar, o último recado. Inscreva-se então no canal Firmeza da Verdade, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para todas, porque o YouTube não notifica todos. Sempre assista os vídeos até o final, porque o YouTube entende por algoritmos que se você não ver até o final, se você não dá o joinha, se você não dá o like aí, ele acaba até te desinscrevendo do canal, por incrível que pareça. O algoritmo entende que você não tem interesse no canal e acaba te desinscrevendo, certo? Então, sempre que você puder,
pegue e deixe os vídeos rodando e até o final. E sempre dê o like logo no início dos vídeos, deixa o joinha, isso ajuda muito também no engajamento e faz com que o YouTube entenda que você gosta do canal e te mantenha inscrito no canal. Ok? Para mais informações, mais vídeos, não perca o próximo vídeo dessa playlist, que vai estar aí, inclusive no primeiro comentário fixado no topo, o link da playlist, já para você ver os vídeos anteriores que eu já gravei sobre isso tudo, ok? Próximo vídeo então, mais características do anticristo, mais informações preciosíssimas para você. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.